Mitose. Como eu disse para vocês, mitose se refere ao mecanismo de divisão nuclear. Então, nós vamos falar de etapas que estão acontecendo no núcleo da célula. No entanto, para que o mecanismo de divisão ele seja completo, essa divisão nuclear ela precisa ser seguida pela divisão do citoplasma. E aí, divisão de citoplasma, nós estamos falando de citocinese. Vamos entender aqui o que é o mecanismo de divisão celular, a mitose. A mitose, ela é um mecanismo no qual uma célula vai dar origem a duas novas células. Quando nós analisamos essas duas novas células, elas são idênticas. Idênticas em relação a todas as características. Então, a mitose é um mecanismo de divisão celular em que uma célula vai dar origem a duas novas células. Essas células são iguais entre si e também são iguais à célula pré-existente. Este é o mecanismo de mitose. No entanto, a mitose ela acontece em etapas, em fases. E nesse caso, são 4 fases que vão caracterizar esse mecanismo de divisão. Quais são essas fases? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Em cada uma dessas etapas vão acontecer eventos específicos que vão permitir que essa célula se divida. Vamos conhecer cada uma dessas fases da mitose. A primeira delas, prófase. Vamos lembrar, lá na fase G2 do ciclo interfásico, nós verificamos que o material genético ele inicia um processo de condensação. Material genético descondensado, nós estamos falando de cromatina. Na fase de prófase, esse material continua condensando. E com isso, nós vamos começar a perceber uma individualização dos cromossomos. Com o avanço da prófase, os filamentos acabam se encurtando e eles tornam-se mais espessos. Nessa fase também, nós vamos verificar a formação do fuso mitótico, porque ele surge nos animais a partir dos centríolos e nos vegetais a partir dos microtúbulos. Nessa fase, nós observamos o desaparecimento dos nucléolos e também o início da ruptura da membrana nuclear. Qual é a ideia aqui? É colocar o material genético no citoplasma para que a célula possa se dividir. Aqui nós temos uma representação dos eventos que estão acontecendo em prófase e aqui nós temos uma visualização de uma célula nesse evento de prófase. Como eu disse para vocês, um dos eventos que acontece em prófase é a formação das fibras de fuso. Aqui nós observamos o aparecimento delas a partir dos centríolos e se for a partir dos centríolos, o mecanismo vai estar ocorrendo em uma célula animal e se for uma célula vegetal, o aparecimento do fuso mitótico ou fibras de fuso vai ocorrer a partir dos microtúbulos. Uma coisa muito interessante é que essas fibras de fuso, quando elas se direcionam para os cromossomos, esse direcionamento ocorre direto para uma região, que é a região do centrômero, mas especificamente para um local que é chamado de cinetócoro.
A ruptura total da membrana nuclear acaba colocando esse material genético disperso no citoplasma e ele fica propenso à ligação dessas fibras de fuso. Nós precisamos entender que essas fibras de fuso, elas não se ligam em qualquer lugar do cromossomo. Elas são direcionadas para se ligarem à região do centrômero, especificamente nessa região, né, que está ali recoberta por esse sinalizador, né, que é o cinetócoro. A segunda fase da mitose é a metáfase. Quando nós falamos de metáfase, meta nos lembra uma região central da célula. Se nós olharmos bem aqui, nós vamos observar que nessa fase os cromossomos eles estão posicionados no meio da célula. E mais do que isso, nós observamos que eles chegam na sua condensação máxima, ou seja, a estrutura que nós visualizamos é o cromossomo. Eles estão, então, dispostos no plano equatorial da célula, que é chamado essa região de placa equatorial. E essa etapa ela é muito importante para alguns estudos a nível de material genético. Pelo fato dos cromossomos estarem no seu grau máximo de condensação, a metáfase, então, é a fase na qual nos permite fazer análise desse material, contagem de cromossomos. É possível nós observarmos aqui que essa célula, ela possui 4 cromossomos. Mas isso só é possível de ser visto, analisado e contado nessa fase. Porque é aqui que nós temos o grau máximo de condensação, um posicionamento ideal para que a gente possa fazer essa análise desse material genético. Nós vamos observar que a próxima fase, a anáfase, ela está relacionada com o afastamento desse material genético se direcionando para as regiões polares da célula. Nesse momento, então, o que nós observamos aqui? Ocorre a clivagem dos centrômeros. Automaticamente, quando ocorre essa clivagem, ocorre o afastamento das cromátides irmãs, porque elas são separadas durante a anáfase e elas são direcionadas para as regiões polares, devido a uma ascensão polar, que é o que nós estamos visualizando aqui. Elas seguem para regiões opostas. Isso ocorre um aumento da distância entre elas e a partir do momento que ocorre a clivagem do centrômero e essas cromátides irmãs elas são separadas, nós podemos chamar esse material de cromossomos filhos. E eles são direcionados para a região polar. Aqui nós estamos visualizando esse afastamento das cromátides irmãs devido ao encurtamento das fibras de fuso e automaticamente isso provoca a ruptura do centrômero. E nós percebemos claramente que este afastamento provoca aí um alongamento da célula. A última fase da mitose é a telófase. Nessa fase aqui, nós devemos lembrar o que aconteceu na primeira etapa, na prófase. Se nós lembrarmos o que aconteceu na prófase, a telófase vai ser caracterizada por eventos contrários que aconteceu na prófase. Nós vamos observar aqui que os cromossomos filhos, eles chegam nas regiões polares. Ao chegarem nessa região
Isso aconteceu porque a fibra de fuso ela encurtou e automaticamente vai acontecer o desaparecimento dessa fibra de fuso. Nesse momento, ocorre a reorganização da membrana nuclear em volta desse material genético nas regiões polares. Nesse momento, esse material genético começa a descondensar e aqui também acontece o reaparecimento dos núcleos. Ou seja, são todos eventos que acontecem de maneira contrária que aconteceu lá na prófase. Um outro evento importante que é caracterizado em telófase é que aqui começa a divisão do citoplasma, ou seja, a citocinese. Nesse evento, então, nós vamos observar que se a célula é uma célula animal, a citocinese ela acontece de fora para dentro, para que ocorra a divisão do citoplasma. Dessa maneira, o mecanismo de divisão se completa, ou seja, a mitose, que foi a divisão nuclear, e agora a citocinese, dando origem a duas novas células. Mas se a célula é uma célula vegetal, nós vamos ver que a citocinese acontece de maneira diferente. Lembra lá do fragmossomo, que foi uma organização que aconteceu antes de uma célula se dividir? Nós vamos ver aqui, ó, que ele surgiu a partir da formação lá dos cordões citoplasmáticos e que isso vai direcionar para a formação de uma estrutura que é o que nós chamamos de fragmoplasto. O fragmoplasto é a partir dele que vai dar origem à parede celular. Só que o aparecimento da parede celular acontece do centro da célula para as suas extremidades. Ou seja, totalmente contrário ao que aconteceu numa célula animal. Ou seja, ao invés de ser de fora para dentro, numa célula vegetal, a citocinese ela vai acontecer de dentro para fora. E com esse processo, nós vamos ter aí o surgimento da membrana plasmática, da parede celular e o aparecimento das duas novas células que vão ser originadas desse mecanismo de divisão celular. Assim, nós finalizamos a divisão nuclear e a divisão do citoplasma. É necessário que a gente entenda como que ocorre a variação da quantidade de DNA nesse percurso aí do ciclo celular. E para isso nós temos um gráfico aqui. Nesse eixo aqui do gráfico, nós temos a quantidade de DNA, que vai ser representada por Q, e aqui nós temos as etapas do ciclo celular. O ciclo interfásico, com a fase G1S, G2, e as diferentes fases da mitose, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Se nós analisarmos esse gráfico aqui, em G1, nós temos uma quantidade representativa aqui de 2Q desse material genético. A fase S, ela é caracterizada pela duplicação desse material. Então, de 2Q, nós passamos para 4Qs e a célula entra em G2, com essa quantidade de material. Essa quantidade de material genético permanece na prófase, na metáfase. Só que se nós lembrarmos o que caracteriza a anáfase ocorre a separação das cromátides irmãs. Ou seja, esse material que vem com 4Qs aqui, ele reduz para 2Qs.
Por quê? Por conta da separação das cromátides irmãs. E permanece dessa maneira em telófase, né? E caso essa célula vá entrar de novo num processo de divisão, esse ciclo se repete em relação à quantidade de material genético. Agora, qual seria a função desse mecanismo de divisão? Qual seria o significado biológico da mitose? A mitose é um mecanismo que vai permitir o crescimento em quantidade de células em um organismo. É por meio dele que ocorre a renovação tecidular. Tecidos que são lesionados por algum motivo ou até mesmo por conta de morte dessas células, a mitose vai permitir a renovação desse tecido e também a regeneração de células. É por meio da mitose que é possível nós termos um mecanismo de reprodução que é a reprodução assexuada. E se a mitose ela permite produzir células idênticas entre si e idênticas à célula que lhe deu origem, esse mecanismo de reprodução é o que nos permite nós podermos ter os conhecidos como clones. Eu espero que esse mecanismo tenha ficado claro para vocês.